Eu nunca imaginei que ia contar essa história pra alguém. Não por vergonha, não exatamente. Mas porque tem coisas que a gente guarda tão fundo que até esquece que existem, até o dia que algo te faz lembrar e aí não tem jeito. Ou você vomita tudo ou sufoca. Eu escolhi vomitar. Tudo começou num domingo de manhã, um daqueles dias que o sol já nasce quente e o ar parece grudar na pele. Eu tinha acabado de chegar do culto online da CCB, não era presencial, porque desde que minha mãe ficou doente, a gente não ia mais na congregação. Ela dizia que era melhor assim, que Deus ouvia do mesmo jeito, e eu não discutia. Nunca discuti muito com ela, a não ser naquela vez. Estava tomando café daquele fraco, quase água com cor, que ela fazia para economizar, quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar, e do outro lado uma voz grossa de homem, perguntou se era eu, o João. Confirmei, e ele soltou, *, seu pai tá aqui com a gente. Você precisa vir buscar ele. *, meu coração deu um salto. Meu pai? Mas meu pai tinha morrido faz 3 anos. Ou pelo menos era o que todo mundo pensava. Como assim? Perguntei, a mão tremendo. Ele tá numa situação feia, menino. Melhor você vir logo. Rua dos Andradas, número 47. Não demora. Desliguei. Fiquei olhando pro celular como se ele fosse explodir. Minha mãe entrou na cozinha, arrastando os pés, aquele cheiro de remédio e suor que eu já conhecia bem. Quem era? Ela perguntou, mexendo na panela de feijão que tava no fogo desde cedo. Ninguém, menti. Telemarketing. Ela sentiu distraída e voltou pro quarto. Eu fiquei ali parado com a cabeça latejando. Meu pai não podia estar vivo. A gente tinha enterrado ele. Ou melhor, a gente tinha enterrado algo. Um caixão fechado porque ele tinha sido atropelado, ou pelo menos era o que a polícia disse. Mas agora? Não contei pra minha mãe. Peguei a moto que tava meio engasgando, e fui pra rua que o cara falou. Era um bairro que eu não conhecia bem, cheio de casas baixas, algumas com grades nas janelas, outras com portas escancaradas. Apesar do calor, parei na frente do número 47. Uma casa pequena, pintada de azul desbotado, com umas cadeiras de plástico na calçada. Um homem gordo, de camisa regata e cicatriz no rosto, estava sentado numa delas, fumando. Você é o João? Ele perguntou sem se levantar. Assenti. Seu pai tá lá dentro. Mas antes a gente precisa conversar. Ele apanhou um maço de cigarros do bolso e jogou pra mim. Peguei sem pensar, mesmo sem fumar. Ele acendeu o dele, tragou fundo. Seu pai deve um dinheiro pra gente. Muito dinheiro. E a gente não gosta de esperar. Mas ele tá morto, falei, a voz saindo fininha. O homem riu, um som seco, sem graça. Morto nada, rapaz. Ele sumiu faz 3 anos, mas estava vivo que só ele. Agora apareceu de novo, querendo negociar. Mas negociação com a gente não existe. Eu não estava entendendo nada. Meu pai, vivo, devendo dinheiro. E eu no meio disso. Quanto ele deve? Perguntei, só para dizer alguma coisa. 10 mil. E juros? Agora são 15 mil. Eu não tinha nem 1.000. Minha mãe vivia de aposentadoria, e o pouco que eu ganhava era como freteiro, entregando mercadoria para umas lojas do centro. Não dava nem para pagar as contas direito. Eu não tenho esse dinheiro, falei. Não tô pedindo para você. Tô avisando. Ou ele paga ou a gente resolve do nosso jeito. Ele se levantou, esmagou o cigarro no chão com o pé descalço. Pode entrar. Mas não demora que eu tenho coisa para fazer. A casa cheirava a mofo e maconha. No fundo, num quartinho escuro, tinha um colchão jogado no chão, e sentado nele com as costas encurvadas estava meu pai. Ele levantou a cabeça quando eu entrei. Magro, a barba branca e desgrenhada, os olhos fundos. Mas era ele. O mesmo nariz torto, a mesma cicatriz no queixo que ele ganhou quando caiu de bicicleta quando era criança. João, ele disse, a voz rouca. Você não devia ter vindo. Por que você não morreu? Perguntei, sem conseguir segurar. Ele baixou a cabeça. Porque eu não podia. Porque se eu morresse de verdade, ninguém ia saber a verdade. Que verdade? Ele suspirou, passou a mão nos cabelos sujos. Eu trabalhava pra eles, João. Pra esses cara aí. Não como você tá pensando, não. Eu era como se fosse o livro caixa deles. Só que em vez de dinheiro eu guardava os segredos. Os nomes, as datas, os lugares onde enterravam as coisas que não podiam aparecer. Eles confiaram em mim porque eu era bom nisso. Discreto. E porque no fundo eu não tinha nada a perder. Ficou quieto, olhando para um canto da parede descascada, como se as palavras estivessem escritas ali. Até que um dia, ele engoliu em seco. Até que um dia eu vi uma coisa que não devia. Não era só droga, não era só arma. Era pior.
Muito pior. E aí eles perceberam que eu tinha visto. Que eu sabia. Apertei os dentes. Não queria ouvir, mas não conseguia sair dali. Eles me deram duas opções. Ou eu sumia do mapa de verdade, ou eu ajudava a encobrir tudo e ficava vivo. Só que vivo do jeito deles. Preso aqui como um fantasma, esperando o dia que eles decidissem que eu não servia mais pra nada. E a mãe? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Você deixou ela sozinha com tudo isso? Ele fechou os olhos, como se eu tivesse batido nele. Sua mãe, a voz dele quebrou. Ela não sabia de nada. Eu fiz questão que fosse assim. Pra ela eu era só um cara que trabalhava demais, que às vezes sumia por uns dias. Até o dia que eu não voltei mais. Ele abriu os olhos, molhados. Mas eu não podia voltar, João. Se eu voltasse, eles matavam ela. Matavam você. E eu não ia deixar isso acontecer. Fiquei olhando pra ele, tentando encaixar aquele homem na imagem que eu tinha guardado do meu pai. O cara que me ensinou a andar de bicicleta, que ria quando eu quebrava os joelhos. Não esse esqueleto tremendo num colchão sujo. E agora? Perguntei. Por que você me chamou? Ele se mexeu como se fosse dolorido e tirou algo debaixo do colchão. Um envelope amarelado, grosso, amassado nas pontas. Porque tá na hora. Eles vão me matar de qualquer jeito. Já faz tempo que eu tô aqui só por causa disso. Ele empurrou o envelope pra mim. Tudo tá aqui. Nomes, endereços, provas. O suficiente pra derrubar eles. Mas você tem que ser rápido. Se eles souberem que isso saiu daqui, vão atrás de todo mundo que eu já amei. Peguei o envelope. Pesado. Como se tivesse chumbo dentro. E você? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ele sorriu, um sorriso torto, igual ao nariz. Eu já tô morto há anos, João. Só tava esperando você crescer o suficiente pra carregar isso. Ouvi barulho do lado de fora. Passos. Vozes baixas, mas perto. Eles estão vindo, ele sussurrou com uma urgência que me gelou. Vai. Pela janela. Agora. Não pensei. Joguei o envelope pra dentro da camisa, cortei pelo canto do quarto e pulei a janela quebrada. Caí no mato, rolei, levantei correndo. Ouvi gritos atrás de mim, depois um tiro. Um só. Não olhei pra trás. A terra estava molhada, grudando nos meus pés enquanto eu corria entre os arbustos. O cheiro de terra úmida e folhas podres subia pelo nariz, misturado com o gosto metálico do medo na boca. Não sabia pra onde ir, só que precisava sumir daquela rua, daquele bairro, daquela cidade se fosse preciso. Cheguei na rua de trás, onde as casas eram mais baixas e os muros mais velhos. Um carro passou devagar, faróis apagados, e eu me achei no chão atrás de um Fusca enferrujado, o coração batendo tão forte que doía. Respirei fundo, tentando acalmar as mãos que tremiam como se eu tivesse febre. O envelope queimava debaixo da camisa. Não ousei tirar, só apertei contra o peito, como se isso pudesse proteger o que tinha dentro. Lembrei do meu tio. Do jeito como ele olhava pra mim quando achava que eu não tava vendo. Da cicatriz que cortava a sobrancelha até a bochecha, daquele sorriso que nunca chegava nos olhos. Asterisco, já tô morto há anos, asterisco. A voz dele ainda ecoava na minha cabeça rouca, como se tivesse falado com a garganta cheia de areia. Não podia voltar pra casa. Se eles estavam atrás dele, iam estar atrás de mim também. E da minha mãe. E do meu irmão. Levantei, escorregando na lama, e segui pela rua estreita até o ponto de ônibus. Não tinha ninguém. Só um banco torto e um poste piscando, como se estivesse prestes a apagar de vez. Tirei o pouco de dinheiro que tinha no bolso, R$ 37 amassados, e contei de novo, como se isso fosse mudar alguma coisa. O ônibus demorou 20 minutos. 20 minutos em que fiquei olhando para trás a cada 2 segundos, esperando ver faróis se aproximando ou sombras se movendo. Quando ele finalmente chegou, entrei sem olhar pro motorista, joguei as moedas na catraca e me sentei no fundo, encostado na janela. O trajeto era longo. A cidade passava devagar, as luzes dos postos de gasolina e dos bares se misturando com a escuridão. Cada parada me fazia prender a respiração. Cada pessoa que entrava me fazia baixar a cabeça. Desci 3 paradas antes do terminal, onde a rua era mais movimentada. Bares com música alta, gente bêbada rindo na calçada, cheiro de churrasco e cerveja. Era mais fácil se perder no meio da multidão. Entro no banheiro de um boteco, lavei o rosto e a camisa, tentando tirar a lama e o sangue. Não sabia de quem era, se meu ou dele. No espelho meu reflexo estava pálido, os olhos muito abertos, como se não pertencessem a mim. Encostei as mãos na pia, respirei fundo. Precisava pensar. Tio Marcos não era só meu tio. Isso eu sempre soube. As visitas de madrugada, os homens que chegavam sem bater na porta, os pacotes que ele guardava no porão.
Minha mãe fingia não ver, meu irmão era novo demais para entender. Eu só entendia que não podia perguntar. Mas agora ele tinha me entregado algo. Algo que valia mais do que a vida dele. E pelo jeito, a minha também. Saí do banheiro, passei por umas mesas, roubei um copo d'água de uma delas e engoli tudo de uma vez. A garganta ainda ardia. Na rua, um homem vendia chips de celular em uma banca. Comprei um com os últimos reais, coloquei no meu telefone velho e liguei para a única pessoa que talvez pudesse me ajudar. Alô? A voz do Zé era grossa, como sempre, mas dessa vez tinha algo a mais. Cansaço. Medo. Zé, sou eu. Silêncio. Depois, um suspiro. João? Caralho, onde cê tá? Não posso falar. Preciso de um lugar pra ficar. Só por hoje. Outro silêncio. Mais longo. Você tá metido em merda, né? Não respondi. Não precisava. Tá bom. Vou mandar endereço. Mas só por hoje, viu? Amanhã cê some daqui. Valeu. Desliguei antes que ele pudesse mudar de ideia. O endereço chegou por mensagem. Um apartamento pequeno em um prédio velho, perto da estação de trem. Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo como se fosse desabar a qualquer momento. Zé abriu a porta antes que eu batesse. Era mais velho do que na última vez que a gente se viu. Mais magro também. Os cabelos grisalhos, a barba por fazer. Olhou para mim de cima a baixo, depois puxou para dentro e trancou a porta com 3 voltas na chave. Cê tá sangrando, disse, apontando pro meu braço. Baixei os olhos. Uma linha vermelha escorria do cotovelo até a mão. Não tinha sentido. Não é meu, falei, e foi a primeira vez que a voz falhou. Zé não perguntou mais nada. Só jogou uma toalha pra mim e apontou pro sofá. Dormi aí. Sentei no sofá surrado, a mola quebrada furando minha coxa. A toalha estava úmida, cheirava mofo e sabão barato. Enrolei no braço, apertei forte. O tecido grudou no ferimento, mas o sangue parou de escorrer. Zé foi até a cozinha, um canto escuro com uma geladeira amarela e um fogão de 2 bocas. Ouvi o barulho de uma garrafa sendo aberta, depois o tilintar do copo no balcão. Ele voltou com 2 canecos de plástico cheios de cachaça e me estendeu um. Bebe. Não é pra pensar agora. Tomei um gole. Queimou a garganta, mas o calor se espalhou rápido pelo peito. Zé sentou na cadeira de madeira ao lado, encostou a cabeça na parede. Os olhos dele estavam fundos, as olheiras tão escuras que pareciam manchas de tinta. Quantos anos faz? Perguntei. Ele demorou para responder. Contou nos dedos como se precisasse ter certeza. Uns 10. Desde aquele negócio do armazém. 10 anos. Parecia uma vida. Naquela época, a gente ainda acreditava que as coisas iam melhorar, que o dinheiro do último serviço ia durar, que a polícia não ia aparecer, que o sangue na calçada não ia ser o nosso. Você tá metido em que, cara? Zé não olhou pra mim. Só tomou outro gole, passou a mão na barba. Nada que preste. Ele riu, um som seco, sem graça. Como sempre. Ficamos em silêncio. O ventilador de teto girava devagar, empurrando o ar quente pra lá e pra cá. Do lado de fora, um trem passou apitando, o barulho das rodas nos trilhos vibrando nas paredes finas. Preciso de um lugar pra ficar uns dias, falei. Zé suspirou, coçou a nuca. Você sabe que não é boa ideia. Sei. Eles vão procurar aqui. Eu sei. Ele me olhou de verdade dessa vez. Não tinha raiva nos olhos, só cansaço. Tá com grana? Balancei a cabeça. Nada. Zé se levantou, foi até o quarto. Ouvi o som de gavetas sendo abertas, coisas sendo mexidas. Voltou com um maço de notas presas por um elástico e um revólver enferrujado. Isso aqui é tudo que tenho. E a arma? Não sei se ainda funciona. Peguei o dinheiro, contei rápido. Dava para um quarto de pensão por uma semana, se eu economizasse. A arma pesou na minha mão. O cabo estava gasto, a mira torta. Obrigado. Zé acenou, sentou de novo. Não me agradece. Você vai ter que sair amanhã cedinho, antes do sol nascer. Tudo bem. E não volta aqui. Engoliu o resto da cachaça. A queimação dessa vez foi diferente, subiu até os olhos. Entendido. Ele não falou mais nada. Apagou a luz, deixou só o abajur do canto aceso, uma claridade amarela e fraca. Deitei no sofá, a toalha ainda enrolada no braço. O colchão cheirava a suor e poeira. Fechei os olhos, mas o barulho da rua não deixava. Carros buzinando, gente gritando, o apito distante de outro trem. E por baixo de tudo, o som da minha própria respiração ofegante, como se eu tivesse corrido quilômetros. Pensei em ligar para alguém, mas não tinha ninguém, a não ser ela. Tirei o celular do bolso. A tela estava rachada, o vidro cortando meu dedo. Um único número salvo. *M*. Apertei o botão, esperei.
Toque longo, como se o telefone estivesse do outro lado do mundo. Atendeu no quarto sinal. Alô? A voz dela era baixa, rouca, como se tivesse acabado de acordar. Sou eu. Silêncio. Depois, um suspiro. Onde você tá? Não importa. Você tá ferido? Não. Mentira. Mas não adiantava falar a verdade. Preciso que você faça uma coisa, falei. Não. Escuta. Já te falei. Acabou. Só uma última vez. Ela riu, um som sem alegria. Você sempre diz isso. Juro. Depois some. Outro silêncio. Dessa vez mais longo. O que é? Preciso que você pegue um pacote no ponto de sempre. Leva pra fora da cidade. Entrega pro homem de terno cinza. Só isso? Só. E se der merda? Não vai dar. Você sempre acha isso. Não respondi. Não tinha resposta. Tudo bem, ela falou finalmente. Mas é a última. É. Juro pela sua mãe. Fechei os olhos. Doía ouvir isso. Juro. Desliguei. O quarto estava mais escuro agora, a luz do abajur quase apagando. Zé ronca no quarto, um som. Ajeitei o travesseiro atrás da cabeça e fiquei olhando o teto, os ruídos da rua lá embaixo misturados ao ronco do Zé. O cheiro de mofo subia das paredes, aquele mesmo cheiro que já não percebia mais, a não ser nos dias em que a chuva apertava e a umidade grudava na pele. O celular vibrou de novo. Era ela. Asterisco e endereço. Asterisco. Digitei rápido, os dedos tremendo um pouco. Não por medo, mas por pressa. Sempre pressa. Quando terminei, apaguei a mensagem dos dois lados como sempre. O hábito já era automático, como trancar a porta ou checar a arma antes de dormir. Zé parou de roncar de repente, tossiu, virou na cama. Ouvi o rangido das molas e o som abafado da voz dele. Tá acordado ainda? Tô. Silêncio. Ele sabia que não ia perguntar, eu sabia que ele não ia insistir. Assim funcionava há anos. Levantei. Peguei a garrafa d'água na mesa de cabeceira. A água estava morna, com um gosto de plástico. Engoli um gole mesmo assim, sentindo a garganta arder. No corredor, o barulho do vizinho batendo em algo, provavelmente arrumando a moto outra vez. Às 3 da manhã. Voltei pra cama, mas não deitei. Fiquei sentado na beirada, os pés no chão frio. O pacote estava embaixo do colchão, embrulhado em jornal e fita adesiva. Não era grande, mas pesava mais do que parecia. Sempre pesava. Pensei em ligar para ela de novo, dizer que desistia. Mas sabia que não ia fazer isso. E ela também sabia. O relógio do celular marcou 3h17 quando ouvi o primeiro tiro lá fora. Longínquo, abafado, como se tivesse vindo do outro lado da cidade. Zé se mexeu, mas não acordou. Esperei o segundo. Ele veio 3 minutos depois. Não era para mim. Ainda não. Deitei de novo, fechei os olhos. Dormir não ia rolar, mas fingir que dormia já era um começo.